E aí, pessoal, beleza? Pessoal, na aula de hoje vamos começar progressão aritmética, ou mais conhecida como PA. Uau, o que é essa PA? PA nada mais é do que uma sequência. Vamos lá. O que é uma sequência? Uma sequência é um conjunto de valores, certo? Onde ela tem um padrão de crescimento ou de decrescimento. Quem é que vai definir isso? É uma razão. A minha sequência, ela pode ser de duas maneiras. Ou é uma sequência recursiva ou não recursiva. Vamos lá. Para ela ser uma PA, uma progressão aritmética, ela tem que ser uma sequência recursiva. Glauco, o que é uma sequência recursiva? É uma sequência onde ela tem um padrão de crescimento ou de decrescimento. Esse padrão é chamado de razão. Beleza? Uma sequência não recursiva é uma sequência que ela não segue um padrão de crescimento ou de decrescimento. São valores aleatórios que são colocados, onde gera-se uma sequência numérica ou não. Beleza? E aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar relacionado a PA é o assunto de sua definição. Glauco, o que é uma PA? PA é uma progressão aritmética, certo? Onde eu vou verificar, primeiro, se ela tem uma razão, se ela tem uma sequência. E como é que eu vou determinar essa minha razão? Vamos lá. Vamos nomear aqui alguns termos, beleza? A sua razão na PA, a gente vai chamar ela pela letra R. Se eu tenho uma progressão aritmética, eu estou somando ou subtraindo um determinado valor da minha razão. Então, para mim calcular a minha razão desta sequência, o que eu faço? Eu subtraio os termos em sequência. O segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, certo? Para ela ser classificada como uma PA, uma progressão aritmética, os elementos têm que possuir a mesma razão. Beleza? Vamos lá. Sequência. Uma sequência é um conjunto em que seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Define-se como sendo uma função em que o domínio é n e esse asterisco. Glauco, que é esse n com asterisco? Os naturais, diferente de zero. E a imagem é o conjunto dos reais. Olha só, uma sequência numérica pode ser representada colocando os elementos ou termos entre parênteses e separando por vírgula ou ponto e vírgula. Genericamente, representamos os elementos por letras minúsculas e um índice numérico que indica a posição do elemento, tipo A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, AN, enésimo termo. Ou seja, a minha PA, a minha sequência, ela pode ter qualquer quantidade de elementos. Olha só aqui os exemplos. Números ímpares menores do que 20. Eu estou limitando. Números ímpares menores do que 20. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Os números ímpares terminam no 20? Não. Terminam no 20? Não. Eu estou limitando do início e onde é o meu fim. Beleza? Olha só. Sequência dos números ímpares maiores do que 20. Aí ele tem, ó, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e assim por diante. Outro exemplo de sequência dos dias da semana: domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira e o sábado. Meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É uma sequência, beleza? Quando eu disse para vocês que ela pode ser numérica ou não, é porque eu posso estar envolvendo uma quantidade. Trabalhei agora dias da semana e meses do ano que não são relacionados a números, beleza? Então, o que vai acontecer? Para a gente estar trabalhando com o assunto de progressão aritmética, você teve que observar que a primeira e a segunda sequência é numérica. Trabalhei números ímpares. Já a terceira, não. Glauco, em relação a PA, minha progressão aritmética, o que eu vou trabalhar? Com números. Beleza? Então, vamos lá.
A sequência, ela pode ser finita ou infinita. Vamos lá, finita. Ela teve um fim. O primeiro exemplo começou no 1, terminou no 19. Uma sequência infinita, a segunda sequência, onde ela pediu os maiores do que 20, mas não me limitou. Então foi 21, 23, 25, 27, 29 e assim por diante. Certo? Vamos lá. O que é uma recorrência? Essa recorrência que eu estou variando de um número para outro, certo? É chamada de razão. Olha só, definição de recorrência. É possível determinar uma sequência atribuindo um valor de um de seus termos ao primeiro, acrescido de uma regra que permite calcular os termos seguintes. Exemplo, como a questão, os exemplos, te pedir os números ímpares maiores do que 20, 21, depois 23, depois 25, 27 e assim por diante. Ou seja, de um número para o outro, eu estou aumentando de quanto em quanto. Aí você observa, lá estou aumentando de 2 em 2. Ou seja, eu tenho essa recorrência. Aumento de 2 em 2. Olha aqui um exemplo. Vamos considerar a sequência cujo primeiro termo, o A1, é 2. E a regra de recorrência, ou seja, a minha função é AN igual N menos 1 mais 2. Então, quem é o meu primeiro elemento? O A1 vale 2. Quem é o A2? Aí ele faz toda a substituição. O A2 é 4, o A3 é 6, o A4 8, o A5 10. Então, quem foi a minha sequência? 2, 4, 6, 8 e 10. Olha só, foi uma sequência finita. Começou no primeiro termo, terminou no quinto termo. O primeiro termo foi o 2 e o quinto termo foi o 10. Essa recorrência, certo? Forma uma fórmula, a fórmula do termo geral da PA. Glauco, e o que é essa fórmula do termo geral? Como é que a gente calcula ela? Você não vai calcular a fórmula. A fórmula ela vai vir montada para você trabalhar, certo? E que fórmula do termo geral é essa? Vamos lá. A fórmula que eu tanto falo para vocês é essa daqui, ó. AN igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão, onde o AN é o termo que você vai encontrar. Eu quero que você me diga aí quem é o centésimo termo de uma sequência. Ixi, Glauco, o centésimo termo? Aí a questão vai me dizer quem é o primeiro termo, quem é a razão. Aí tu substitui. Vamos lá para as definições. O AN é o termo que ele quer que você encontre. O A1 é o primeiro termo. O N é a posição dele. Eu quero o centésimo termo, então o N é 100. Eu quero o termo de número 25º, o N é 25. E a razão, a questão ou vai lhe dizer quem é a razão, ou ela vai lhe dar a sequência montada e você calcula a razão. Olha aqui um exemplo. Ache o quinto termo de uma PA, de primeiro termo igual a 4 e a razão igual a 3. Eita, Glauco, como é que eu vou fazer? Vamos lá, olha só. Ele está me dizendo que o primeiro termo não é 4 e a razão não é 3. Vamos lá. O que ele quer? O quinto termo. Então, A5 igual. Quem é o A1? 4. Mais. Quem é o N? Ele não quer o quinto termo? Então, o N é 5. 5 menos 1 vezes a minha razão, que vale 3. Resolvendo parênteses. 5 menos 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Então, observa. Basta você saber quem é a posição de cada número e aplicar na fórmula. Outro exemplo. Numa PA de 7 termos, o primeiro termo vale 15. E o último, menos 9. Quanto vale a razão da PA? Eita, Glauco. E o que eu vou ter que saber agora? Vamos lá, e que é a razão. Como é a fórmula? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos lá. Numa sequência de 7 termos, ou seja, o A7
eu sei quem é o menos 9. Então, substituir, ó. Menos 9 igual. Quem é o A1? 15 mais... Glaude, por que é 6 R's? Porque não quer uma sequência de 7 termos? 7 menos 1, 6. Beleza? E aí? Vou resolver a equação, ó. O 6 vai para um lado, o 15 vai para o outro, fazendo as trocas ficam, ó, 6 R's igual a menos 24, R igual a menos 4. Tem uma regrinha básica para você verificar. Qual é a regrinha? Se por acaso a questão está lhe dando a razão, certo? Você pode sair montando a sequência até chegar no elemento que você quer. Tipo, eu não tinha aqui que o primeiro termo vale 4 e a razão era 3. Eu quero o quinto termo, então conta. 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, tarará, tarará, até chegar onde? No 16. Dá certinho, né? O quinto termo, ó. Primeiro é 4. Segundo, 7. Terceiro era 10. O quarto era o 13. E o quinto era 16. Basta você seguir o padrão, se você não quiser aplicar a fórmula do termo geral, beleza? Qual a importância da razão? A razão, ela vai estar classificando a sua PA de duas formas. Quais são as formas? Ou ela é crescente, ou é decrescente. Glaude, esse nome constante, o que quer dizer isso? Constante, pessoal, quer dizer que ela não se altera. É o mesmo elemento. Quem é que vai me classificar essa PA? É a razão. Se a razão for maior do que 0, é crescente. Se a razão for menor do que 0, é decrescente. Se a razão for igual a 0, é constante. É só isso. Verificou a razão. Maior do que 0, crescente. Menor do que 0, decrescente. Igual a 0, é constante. Show? Ou verificou a razão, classifique a PA. E o que é essa interpolação? Ou seja, ele vai me dar alguns elementos. Ele vai me dar o primeiro termo, pode me dar o último termo, vai me dar uma razão e vai querer que eu preencha a PG, ou a progressão aritmética, a minha PA. Como é que eu faço essa ideia? Você vai aplicar a fórmula do termo geral. Aí vai calcular cada número até completar a sua progressão aritmética. Beleza? Glaudo, o que está cobrando na prova? Termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Beleza? Pessoal, ficou na dúvida? Manda mensagem, acompanha a nossa correção de exercício, que vai dar certo a aprovação. Beleza? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.